Olá, meu nome é Jennifer Dutra, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho da atuação da nutrição na imunidade na atrofia muscular espinhal em tempos de pandemia. Bom, o sistema imunológico ele é responsável por nos proteger contra infecções, contra fatores externos e contra fatores internos também, por meio de barreiras, seja a pele, seja o trato gastrointestinal, seja por secreções como muco, suco gástrico, ou até mesmo pelas próprias células do sistema imunológico. E para a gente ter uma manutenção de um sistema imunológico funcionando de uma maneira efetiva, eu preciso de ter uma alimentação adequada e uma alimentação equilibrada. E apesar da nutrição ela não evitar a contaminação por Covid-19, o aconselhamento nutricional ele é extremamente importante, principalmente nesse período, uma vez que a gente tem estudos já mostrando que uma alimentação equilibrada, uma alimentação diversificada, consegue nos fornecer antioxidantes, nutrientes que conseguem atuar no sistema imunológico e fazer com que a gente tenha uma proteção ainda maior. Então, a orientação que fica é que tenhamos uma preocupação sim com a alimentação e que ela seja o mais adequado possível. Bom, e aí vem a pergunta: a alimentação, a nutrição, ela pode ajudar na imunidade? Sim, ela pode ajudar na imunidade, mas ela também pode prejudicar de alguma forma. De que forma que a nutrição pode prejudicar a imunidade? A partir do momento que a alimentação ela tem como base muita gordura, muito açúcar, né? Isso não vai favorecer um bom funcionamento do sistema imunológico. Quando eu falo rica em gorduras, são em gorduras que não têm uma qualidade muito boa. Então, gorduras que a gente encontra em alimentos ultraprocessados, gorduras que a gente encontra em alimentos industrializados principalmente, né? A gente encontra em sorvetes, em biscoitos recheados, por exemplo. É um tipo de alimentação que não vai favorecer o funcionamento desse sistema de proteção. Em contrapartida, se a gente tiver uma alimentação que é diversificada, uma alimentação colorida, uma alimentação equilibrada, a gente consegue sim ter benefícios nessa imunidade, né? E em qualquer consistência, em qualquer adequação da alimentação, eu consigo ter essa alimentação adequada, essa alimentação que eu estou falando que é tão desejada, né? A alimentação ela não precisa ser toda vermelha, ela não precisa ser diariamente laranja ou amarela ou verde, mas a gente tem que fazer um mix das cores. Por que eu falo de cor? Porque a partir do momento que eu tenho cores diferentes, eu tenho nutrientes diferentes e cada nutriente tem uma função diferenciada no organismo que vai proporcionar uma proteção também diferenciada por parte do sistema imunológico. E assim, além dessas consistências adaptadas que eu falei que é super possível a nutrição estar adequada, o paciente que utiliza sonda e gastrostomia também pode ter uma nutrição diferenciada, né? Muitas vezes esses pacientes utilizam uma dieta industrializada e que acabam fornecendo os mesmos nutrientes em todos os horários de administração. Mas entre uma dieta e outra, a gente pode, por que não, colocar um suco coado sem açúcar para fornecer nutrientes diferentes que potencializem esse sistema imunológico. Por isso que é sempre importante a gente conversar com o nutricionista e esclarecer o que a gente pode ou não fazer para melhorar essa proteção dos nossos pacientes nesses períodos. E sendo assim, quais os nutrientes que são importantes, onde é que a gente os encontra? Todos os nutrientes, eles são importantes para manter um sistema imunológico atuando de maneira efetiva, mas tem alguns nutrientes que se destacam. Então, por exemplo, nós temos a vitamina D, que infelizmente a gente não consegue encontrar muito na alimentação, porque a gente deveria ter alimentos fortificados, que não é muito o caso no nosso país. Mas a gente encontra essa vitamina através da exposição solar e a gente vai falar um pouquinho da sua necessidade mais para frente. Além da vitamina D, a gente tem o zinco, que é encontrado em carnes e feijão, a vitamina E, que a gente encontra em espinafre, castanhas, brócolis, a vitamina C, que a gente encontra em laranja, limão, manga, cerola, o beta-caroteno, que é um tipo de vitamina A, que a gente pode encontrar em cenoura, batata doce, folhas verdes. Então, são nutrientes que se destacam na parte imunológica.
Mas, apesar de a gente falar muito em vitaminas, em minerais, em antioxidantes, a gente não pode esquecer também dos macronutrientes. O que seriam os macronutrientes? Seriam os carboidratos, as proteínas, as gorduras de boa qualidade, que também devem ser lembrados como importantes nutrientes que auxiliam na defesa. Por quê? Eles fornecem as calorias necessárias para a manutenção de bom estado nutricional, que também é muito importante quando a gente fala de imunidade. Tanto na alimentação por via oral, quanto pacientes que utilizam sonda, que utilizam gastrostomia, é vital lembrar que é importante a gente ter um equilíbrio entre esses nutrientes, evitando sempre a falta deles e evitando sempre também um excesso deles. Mas eles sempre devem estar presentes. E voltando um pouquinho na parte dos micronutrientes, falando da vitamina D, a gente sabe da importância da vitamina D na AME, para a parte de saúde óssea, mas a gente precisa reforçar atualmente a função que ela tem no sistema imunológico, no sistema de proteção. Então, por isso que é muito importante que essa vitamina D esteja em níveis adequados no sangue. E como que a gente pode fazer isso? Através da exposição solar, como eu falei anteriormente. A gente sabe que hoje a gente está vivendo um período de isolamento social, não tem como sair muito de casa, mas as pessoas que tiverem um quintal em casa podem ser expostas à luz solar por 10 a 15 minutos, com maior parte do corpo sendo exposta antes das 10 horas e depois das 15 horas, mas se a pessoa não tiver um quintal, ela pode procurar um cômodo em casa, seja um quarto, seja uma sala, para ter essa mesma exposição solar. Mas se de todo caso não houver um quintal, não houver um cômodo que bata sol em casa, a gente pode conversar com um nutricionista ou com um médico para avaliar o início de uma reposição dessa vitamina, por meio de suplementação. E aí eu reforço que essa suplementação ela deve ser feita mediante a orientação de um profissional, porque cada paciente é único. Então, a orientação de suplementação deve ser feita de maneira individualizada, para que a gente aproveite os benefícios dessa vitamina e que não seja algo que venha prejudicar e sim beneficiar. E outro ponto, um outro detalhe que é esquecido é a hidratação. E quando eu falo de hidratação, eu foco muito na água e não em outros componentes, A água deve ser a base da nossa hidratação. E por que a hidratação é importante, principalmente nesse período, seja por via oral, seja por sonda? Porque ela ajuda no processo de produção de saliva. E além disso, ela ajuda também na produção de substâncias que atuam como primeira linha de defesa do nosso corpo. Então, nesse período, tanto para evitar uma infecção quanto na recuperação de qualquer infecção, a hidratação é extremamente importante. Então, é importante observar, principalmente no período que está começando a fazer mais frio, a quantidade de água ingerida ou fornecida pode ser reduzida. E aí que vem o perigo, Então, o que a gente tem que tentar fazer para monitorar? Às vezes, separar um jarro de água para o paciente, Ou para cada pessoa, para que a gente monitore ao final do dia o quanto que foi ingerido durante o dia, durante a noite, por aquela pessoa e tentar melhorar isso no dia seguinte. Então, uma boa forma de monitorar a ingestão e administração de água é separando um vidro, um recipiente de água, fornecendo para aquela pessoa diariamente. E outro ponto que a gente às vezes não percebe e não atenta nesse período é manter um bom funcionamento intestinal. Porque uma vez que o ambiente intestinal está funcionando bem, que nós temos muitas bactérias boas ali na nossa microbiota, no ambiente intestinal, a gente acaba influenciando e regulando o nosso sistema imunológico de uma maneira que ele tende a funcionar mais efetivamente. Então, e como que a gente mantém um bom funcionamento intestinal? Através dessa alimentação que eu venho batendo na tecla. Alimentação colorida, diversificada, com mais alimentos vindos do sacolão do que alimentos vindos do supermercado, Então, verduras, legumes, frutas, fibras. Então, tendo fibras, tendo hidratação na alimentação,
a gente tem sim um ambiente intestinal favorável e, consequentemente, isso pode ajudar a aumentar a minha proteção pelo sistema imunológico. E aí, para a gente fechar nessa parte da imunidade da nutrição, é importante a gente falar da higienização dos alimentos e das embalagens, né? Os alimentos, as embalagens vêm de fora e a gente não sabe por onde eles passaram, quem e por quem eles passaram. Então, como que a gente pode fazer a higienização adequada desses alimentos, dessas embalagens? Bom, pegando um exemplo prático, se a gente for pegar, por exemplo, um alface, né? Eu vou pegar esse alface, vou passar folha por folha debaixo de água corrente, da água da torneira mesmo, vou tirar essa sujidade excessiva, né? Esse excesso de sujeira e vou reservar em um canto. Por quê? Depois que eu reservar, em outra vasilha, eu vou pegar e vou fazer uma solução para higienização desse alface. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Se eu ver que 1 litro de água não vai dar para higienizar todo esse alface, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 litros de água para 2 colheres de sopa de água sanitária. Então, é sempre proporcional. Tá? Então, aí eu pego esse alface, vou colocar nessa solução de água sanitária que eu fiz e vou deixar por uns 15 minutos. Dando esse tempo, eu tiro o alface de lá, vou enxaguar com água filtrada e vou armazenar em um lugar que tenha tampa para ser consumido. E isso vai funcionar para qualquer outro alimento in natura, por exemplo, seja uma maçã, por exemplo, uma fruta ou outro legume também. E como que a gente vai fazer a higienização de embalagens, né? Lembrando também das embalagens de dieta interal. Então, a gente vai pegar essa embalagem, eu posso lavar com água corrente e sabão, né? Ou eu posso pegar e higienizar com álcool em gel. Agora, se essa caixa estiver com sujeira, passar só o álcool em gel não vai ser suficiente e aí eu vou precisar de água e sabão também. Então, o que a gente deve lembrar sempre dessa parte nutricional? Que uma boa nutrição, ela pode auxiliar no bom funcionamento do sistema imunológico, principalmente nesse período de pandemia. Então, não deixe a nutrição como segundo plano. Sempre lembre dela como um dos pilares para a gente tentar se manter saudáveis, principalmente nesse período. Espero ter contribuído com esse conhecimento do sistema imunológico e mostrado o quanto que a nutrição é importante. Até a próxima!